Glória a Deus. Eu desejo saudar todos na paz do Senhor Jesus. E São Seis, o nascimento de Isaac. Eu quero estudar esse tema, o nascimento de Isaac, dentro da perspectiva do sistema educacional da redenção. E começo com a introdução dizendo que a vida é uma pedagogia e Deus é o grande pedagogo da vida. Frequentemente ouvimos o adágio de que Deus escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. Gosto de ampliar essa frase e dizer que Deus não só escreve certo em linhas tortas, mas também Deus escreve torto em linhas certas. Deus escreve certo em linhas certas e Deus escreve torto em linhas tortas. Eu quero explicar cada um desses adágios, porque tem tudo a ver com a nossa lição. Quando eu digo que Deus escreve certo em linhas tortas, eu quero dizer que a providência divina corrige o trajeto que Deus estabeleceu para o homem, apesar do erro humano. Deus escreve torto em linhas certas. Nesse caso, é quando as ações divinas desafiam a lógica humana convencional. Nós vamos ver isso no milagre que ele operou na gestação de Sara. Deus escreve certo em linhas certas. Nesse caso, há uma harmonia absoluta entre a vontade de Deus e a obediência humana. O ideal de submissão, onde o aluno segue o currículo divino sem nenhum desvio. E por último, Deus escreve torto em linhas tortas. Nesse caso é quando Deus intervém em contexto de caos e rebeldia extrema, como aconteceu no caso de Agar e Ismael. Então essas coisas acontecem porque, embora Deus já esquematizou no seu caderno o programa pedagógico divino, ele nos permite fazer as nossas anotações no seu caderno. E essas anotações sempre correm o risco de sair fora das linhas de Deus. Então Deus altera a configuração das linhas do seu caderno para acomodar os nossos erros e escolhas, sem contudo jamais comprometer o conteúdo programático ou os objetivos finais do seu programa pedagógico. E assim aconteceu na vida de Abraão, Sara,
Agar, Ismael e Isaque, e também acontece em nossas vidas. Todo o projeto de Deus vai estar baseado na eleição divina. Então, a eleição vem de Deus. Deus foi quem tomou a iniciativa na redenção do homem através da eleição. Então, vamos fazer algumas reflexões aqui, dizendo que o grande pedagogo estabeleceu um PPP, Projeto Providencial Pedagógico. E é baseado nesse projeto providencial pedagógico que Deus vai desenvolver todo o seu sistema educacional da redenção. Projeto esse que todos nós estamos incluídos. Esse projeto providencial pedagógico foi sendo publicado aos poucos. Sua primeira publicação foi em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde foi revelado um mapa mental. Nesse mapa mental está o conflito da serpente e da sua descendência contra a mulher e o seu descendente. Então é esse a base fundamental do projeto providencial pedagógico de Deus, em que Ele vai desenvolver toda a história da salvação, todo o sistema educacional da redenção. Devemos entender que em cada etapa do programa pedagógico, Deus chama alunos, discípulos, para cumprir uma parte do programa. Deus chama Abraão. Nesse caso, Abraão é o primeiro aluno de Deus, que vai se tornar um aluno veterano. Então Deus chama Abraão para se matricular na escola da fé. Na escola da fé, Deus revela a Abraão um resumo geral do seu projeto providencial pedagógico, mas não lhe fala dos detalhes do programa. Abraão apenas recebeu o resumo geral. O resumo geral que Abraão recebeu foi: Abraão se tornaria pai de uma multidão de nações através do seu descendente, que possuiria a terra da promessa e abençoaria todas as famílias da terra. Então é esse o resumo geral do currículo pedagógico divino. Para isso, Abraão deve ter um filho. Entretanto, sua esposa Sara era estéril. Então, a partir daqui, começa o drama de Abraão e de Sara. Sem saber, Abraão e Sara tiveram que esperar
um cronograma divino de 25 anos. Vocês que estão estudando na escola dominical sabem que Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Ele foi chamado no capítulo 12. Nós agora estamos no capítulo 21. Abraão tem 100 anos de idade. Então foi um cronograma de tempo que Abraão e Sara não sabiam, que eles tiveram que esperar. Porém, durante esse cronograma divino, Abraão envelheceu e a impossibilidade de Sara de engravidar se agravou ainda mais quando ela deixou o costume das mulheres. Como estratégia divina, Deus deixou que as forças humanas se esgotassem por completo para que ficasse evidente que a eleição viria exclusivamente da capacidade do professor divino e não do esforço do aluno. Ao longo desse cronograma divino, Deus estava aplicando aos seus alunos, Abraão e Sara, a pedagogia da fé, a pedagogia da esperança e a pedagogia da paciência. Essa pedagogia também é aplicada a todos os filhos de Deus, que assim como Abraão e Sara são alunos na escola da fé. Hebreus capítulo 6, versículo 11, 12 e 15 mostra a importância dos alunos de Deus de terem fé, paciência e esperança para adquirirem as promessas registradas no projeto providencial pedagógico de Deus. Hebreus 6 e 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Versículo 15. Assim como Abraão teve que esperar com paciência para alcançar a promessa. Hebreus 10 e 36 também falando da mesma necessidade da paciência. Ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo. Para Abraão era um cronograma de 25 anos, para nós não sabemos quando é esse cronograma divino, mas contudo é um pouquinho de tempo dentro do Kairos de Deus, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Uma vez, meu irmão, que você foi chamado
e matriculado na escola da fé, você não pode voltar atrás. Você tem que cumprir toda a pedagogia estabelecida: fé, paciência e esperança. Porque se você pular etapa, se você recuar, Deus não tem prazer. Pela fé, Abraão e Sara precisavam aprender a ler o que ainda não foi escrito. Veja que eles não receberam os detalhes de todo o programa de Deus, mas eles deviam, pela fé, aprender a ler o que não estava escrito. Foi aí que a falta de paciência de Sara lhe levou a usar a lógica humana para entender o que ainda não foi escrito. Com isso, ela tirou uma nota vermelha que lhe trouxe graves consequências. Sara, ao observar que o cronograma divino estava demorando muito e que parecia incompatível com o currículo da graça que Deus tinha lhes transmitido, ela decidiu aplicar uma metodologia própria. Gênesis capítulo 16, versículo 2, fala qual foi a metodologia que Sara resolveu aplicar para cumprir o projeto pedagógico que Deus estabeleceu. Projeto esse que deveria ser cumprido pela pedagogia da fé, Sara agora quis aplicar com a sua própria metodologia. Gênesis 16, 2 diz: ao fim de 10 anos, veja que Abraão foi chamado com 75 anos de idade. Nós estamos aqui no capítulo 21, ele com 100 anos, mas agora a gente recua 10 anos antes. 10 anos antes desse evento que nós estamos estudando, a gente recua 10 anos antes. Abraão estava com 85 anos. Então, Sara lhe propõe essa metodologia. Gênesis 16, 2. Ao fim de 10 anos, disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, vocês sabem o que significa isso, pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Quer dizer, Abraão aplicou a metodologia de Sara para cumprir o projeto divino dado a Abraão. Sara abandonou a pedagogia da fé para adotar a lógica do mérito humano. Mas mesmo assim, com essa nota vermelha no currículo deles, o Supremo Mestre cumpre o plano de ensino pré-estabelecido. Gênesis capítulo 21, 1 e 2. Apesar das péssimas notas de Sara e Abraão, o Supremo Mestre cumpre o plano de ensino pré-estabelecido. Está escrito:
E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, como tinha dito, como estava no edital. E fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Quando Deus lhe disse isso? Voltando um ano atrás, 3 homens visitam Abraão na sua tenda, e ali Deus diz: olha, daqui a um ano eu vou te visitar e tu vai engravidar. Porque ele já sabia. Nesse tempo que Sara iria ter um filho depois de um ano. Mas o rastro do erro, da falha, da nota vermelha, já tinha praticado, já estava lá, já estava registrado lá no diário escolar de Deus. Embora Deus seja fiel em cumprir o que tinha dito e no tempo determinado, e não alterou o conteúdo programático por causa da nota precipitada de Sara e de Abraão, e nem cancelou a matrícula deles, entretanto, Abraão e Sara terão que enfrentar medidas disciplinares. A gente comete o erro, Deus, na sua soberania, não deixa que aquele erro prejudique o seu projeto pré-estabelecido. Ele cumpre, porque ele é fiel, mas nós vamos ter que arcar com as consequências do erro que cometemos. Abraão cumpre as causas do edital da aliança. Ao nascer Isaac, Abraão cumpre as causas do edital da aliança para matricular Isaac na escola da fé. O que foi que Abraão fez? Versículo 3 e 4. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaac. Por que ele chamou de Isaac? Porque estava já no edital: o seu nome será Isaac. Então ele cumpriu, colocou Isaac. Abraão também circuncidou o seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias. Por quê? Porque no capítulo 17, Deus fez uma aliança com Abraão e disse: tu vai circuncidar todo filho macho a 8 dias de nascido. O versículo diz: como Deus lhe tinha ordenado. Então, Abraão e Sara cometeram um erro lá atrás, mas o erro não justifica outro erro. O fato de um aluno tirar uma nota errada, ele não deve deixar de cumprir as outras obrigações do curso, porque há crentes que pensam: porque ele errou, não, eu errei, eu vacilei, eu caí, eu estou disciplinado, então agora eu vou aproveitar. Não, senhor. Você errou, mas você tem que continuar cumprindo com as demais obrigações. Porque se você foi disciplinado porque cometeu um erro, e na disciplina você agora acha que pode continuar cometendo outro erro, vai acrescentar em cima das medidas disciplinares outras medidas disciplinares. Então faça como Abraão, porque Abraão compreendeu que, embora tivesse falhado na pedagogia da paciência, ele não poderia negligenciar a pedagogia da obediência.
foi impaciente, errou, vacilou, tropeçou, caiu. Levante e continue no caminho da obediência. Vamos agora entrar na pedagogia do riso da graça, porque foi esse o nome que Deus mandou dar a Isaac. Riso. Deus utiliza o riso de Abraão e o riso de Sara como ferramenta didática e transforma em uma pedagogia do riso da graça, que servirá todas as vezes que eles olharem para Isaac, eles vão se lembrar. É como tivesse um librete no diário do quadro de classe da família de Abraão. Eu sorri, eu duvidei, mas Deus transformou o sorriso do espanto e a incredulidade no sorriso da graça. Amém, irmão? Então, note, irmão, que inicialmente o currículo da promessa entrou em choque direto com o conhecimento prévio de Abraão e de Sara. Porque qual era o conhecimento deles, que eles tinham? Era o conhecimento da lei da biologia. Sara é estéril, não pode ter filho. Quer dizer, o estado físico deles não era compatível com o currículo que Deus estabeleceu. Sara vai ter um filho, mas como? Se ela é estéril. E também o currículo não estava dentro do tempo que eles estavam esperando. Quer dizer, a idade deles já estava avançada para cumprir a promessa de Deus. Mas quando Deus cumpre, apesar da lei da biologia dizendo o contrário, apesar do tempo da idade deles dizendo o contrário, quando Deus cumpre e dá o nome do menino de Isaac, isso é uma prova de que o pedagogo divino superou as limitações biológicas dos aprendizes. Quer dizer, porque o resultado final não depende da lei da biologia, não depende da lei da ciência, não depende de lei nenhuma, depende unicamente daquilo que o mestre escreveu no seu caderno. O que ele escreveu pode estar contrário às nossas circunstâncias atuais, pode estar contrário ao que a medicina está dizendo ao nosso respeito, mas se está escrito, no tempo determinado ele vai nos visitar e cumprir o que ele deixou registrado. E cumpre-se nesse casal e vai cumprir em nós também, se continuarmos perseverando naquilo que está escrito e não naquilo que nós estamos vendo, sentindo, imaginando, passando. Vai cumprir o que está escrito no Salmo 126, versículo 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Glória a Deus. Então é como se Abraão e Sara estivessem dizendo, quando
seguraram aquele menino nos braços, ergueram ele diante de Deus e, sorrindo de alegria, eles disseram: a nossa boca se encheu de riso, se encheu de Isaque, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, entre os vizinhos: grandes coisas fez o Senhor para Abraão e Sara. E nós que temos a mesma fé, também dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. É por isso que o crente canta na tristeza. É por isso que o crente ri na tristeza. Porque ele sabe que o seu Senhor faz grandes coisas. Quando Sara riu, há 1 ano atrás, Deus disse: terá algo demasiadamente difícil para mim. Então, meus irmãos, nossa situação, por mais precária que seja, quando Deus quer mudar, basta 1 ano e Ele altera. Presta atenção. Abraão e Sara riram de alegria apenas pelo nascimento de Isaque. Quer dizer, apenas pelo diploma inicial da escola da fé. Porém, meus irmãos, preste atenção, nós já estamos bem avançados na escola do projeto providencial pedagógico de Deus. Não só nasceu Isaque, mas o descendente prometido, Jesus Cristo, já nasceu, já morreu, já ressuscitou e breve voltará. Eles riram, estava apenas no início, mas nós estamos concluindo o curso, irmãos. Será que nós vamos ficar de cabeça baixa, tristes? Não é motivo de maiores alegria, porque estamos próximos de concluir esse projeto pedagógico de Deus. A Escritura compara a fé de Abraão, o nascimento de Isaque, com a nossa fé na vinda do Senhor Jesus Cristo. De modo que estamos matriculados na mesma escola de fé por onde passaram patriarcas, profetas e apóstolos. E como eles, temos que concluir as disciplinas da pedagogia da fé, da pedagogia da paciência, a pedagogia da esperança, com risos de alegria. Amém? Amém, irmãos? Vocês parecem que estão tristes. Amém? A conta chega. A nota vermelha tem que ser corrigida. Eu vou citar aqui rapidamente as 3 medidas disciplinares de Deus aos seus alunos. No caso aqui, Abraão e Sara. Para corrigir a nota errada que eles cometeram há 15 anos atrás, Deus vai aplicar 3 medidas disciplinares. Primeira medida disciplinar: a pedagogia da crítica e do desprezo. A pedagogia da crítica e do desprezo. Esse foi o fruto amargo que Sara teve que provar todo dia.
Naquela ocasião, há 15 anos atrás, quando Abraão aceitou essa proposta, qual proposta? Aquele jeitinho, né, que Sara resolveu dar. Começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sendo dura e crítica. Agar grávida gerou Ismael, achou que ela agora era a senhora da casa. Provérbio 30, versículo 21, diz que 3 coisas alvoroçam a terra. 3 coisas estremecem a terra. E a quarta, a terra não pode suportar. E qual é a quarta? É quando a serva torna-se herdeira da sua senhora, que foi o que aconteceu no caso de Agar. Quer dizer, ao introduzir Agar no ambiente escolar, Sara criou um ambiente tóxico na família. Agar não tinha nada a ver de participar da escola da fé. Ela não foi chamada aquele ambiente escolar. Mas Sara, com a sua metodologia humana, introduziu Agar lá dentro do ambiente escolar, e aquilo transformou aquele ambiente tóxico para Sara. E ela teve agora que engolir o pão que ela amassou. Agar se sentia superior, criticava Sara, zombava de Sara. Quando Agar foi introduzida ao ambiente escolar, não por meio da graça, nem por meio da fé, mas através do esforço da carne. A partir daqui, com a introdução da Agar na família patriarcal, se desenvolve um sistema de metodologia da carne. Então essa foi a primeira medida disciplinar. Ter que suportar o fruto amargo de Agar. Segunda medida disciplinar foi a pedagogia do bullying e da zombaria. Ismael praticou o bullying contra Isaac no dia da celebração do seu desmame. Quer dizer, no dia da formatura de Isaac, por assim dizer, ele teve que ser humilhado por Ismael, que nessa época talvez já tinha seus 15 anos. Meus irmãos, o termo hebraico para zombava em Gênesis 21:9 vem da mesma raiz do nome Isaac. Então era como se Ismael estivesse exaquiando com Isaac. Ou seja, ele estava mangando do nome de Isaac, estava tirando sarro. Ele estava parodiando o nome de Isaac através do escárnio e da zombaria. Por quê? Porque uma vez que o nome de Ismael era Deus me ouve, qual era o sentido do nome de Isaac? Riso. Então, Ismael zombava do nome de Isaac. O riso sarcástico de Isaac era uma tentativa de ridicularizar a própria existência do herdeiro. Essa atitude não era apenas uma brincadeira de um adolescente, mas revelava um sentimento de ciúme e inveja. E vocês sabem que ciúme e inveja geram ódio.
Esse ódio contra os herdeiros da promessa se manifestou com força total a partir do ano 600 depois de Cristo, quando os árabes, filhos de Ismael, reivindicaram a paternidade de Abraão, a herança de Ismael e a terra da promessa. Falando sobre isso, Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, Isaque, assim também é agora. Então, veja que o bullying de um adolescente transformou em uma oposição sistemática contra a linhagem de Isaac. Não só Isaac sofreu o bullying de Ismael, mas no decorrer de toda a história do povo de Deus, o povo de Deus vai ser escarnecido, zombado. Terceira medida disciplinar: a pedagogia do opressor e do oprimido. Ismael era o opressor, Isaque era o oprimido. Ismael aproveitou da sua força para humilhar Isaque. Essa atitude de opressão do agressor Ismael aumentava a cada dia. Quer dizer, não foi apenas no dia da celebração do desmame de Isaque, mas aquilo ali foi continuando dia após dia. Quer dizer, aquela zombaria inicial na tenda de Abraão evoluiu para uma hostilidade histórica. Veja, irmãos, preste bem atenção aqui no que eu vou dizer. As nações que hoje são dominadas pelo Islã, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia, oprimiram o povo de Isaque. Então não era apenas a pessoa de Isaque que foi oprimido por Ismael, mas toda a geração de Isaque tiveram que passar por toda essa opressão daqueles povos que representavam Ismael. Quer dizer, e desse modo manifesta-se o conflito da serpente, que foi anunciado em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre a mulher e a serpente. Então, essa inimizade começou com Ismael e estende-se até agora. Por essa razão, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael da escola da fé. Abraão tem que tomar uma atitude. O grande pedagogo não tolera a opressão dentro da sua escola. Essa expulsão foi necessária porque, como escreveu Paulo, de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Também Paulo diz: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. Então, meus irmãos, ambos filhos da carne e filhos de Deus não podem estudar na mesma escola da fé. E todo crente que adota a metodologia da carne é expulso da escola da fé. A pedagogia do rejeitado. Ismael foi rejeitado. E vocês sabem que a rejeição gera rebelião. A Escritura diz que Ismael se tornará como um jumento selvagem. Mas essa situação
faz parte das consequências da decisão de Abraão de ouvir Sara sem consultar a Deus. Abraão estava triste, estava de cortar o coração, mas teve que tomar aquela decisão. A mesma mulher que ele ouviu, mandando ele dar um jeitinho, agora ele tem que ouvir a mesma mulher mandando ele expulsar um menino que ela tinha planejado. Ela mandou Abraão limpar o trabalho sujo que ela fez. Tal decisão, baseada na cultura humana, gerou uma descendência carnal que perseguirá a descendência espiritual. A pedagogia do deserto. Agar e Ismael estavam colhendo o resultado de uma vida de zombaria. Deus transformou o riso de zombaria de Agar e de Ismael em um choro de desespero. Isso aconteceu porque Agar não permaneceu na obediência de Deus, que lhe havia dito em Gênesis 16:9: humilha-te debaixo das mãos de Sara. Pelo contrário, às ocultas, Agar introduziu Ismael em um sistema contrário à escola da fé. Entretanto, Deus, por amor a Abraão, havia prometido a Agar: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E também Gênesis 21:13. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Por isso Deus ouve a voz de Ismael. O que aconteceu com Ismael no deserto? No deserto, Ismael se matricula na escola da sobrevivência. E na escola da sobrevivência, Ismael aprende a pedagogia da habilidade humana. A revista diz: mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro habilidoso e sua mãe o levou para morar no deserto de Parã. O texto também vai dizer que inicialmente Deus estava com o rapaz no deserto, mas depois que sua mãe o levou para morar no deserto de Parã, na Arábia, e o fez casar com uma mulher da terra do Egito, Ismael entrou em contato com a escola da serpente e desenvolveu a pedagogia do conflito violento e passou a depender só da força do seu arco. Esqueceu do Deus de Abraão e bancou a sua própria vida com a sua habilidade e com a sua força. E como diz a profecia em Gênesis 16:12, Ismael será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Agora preste atenção que Paulo vai desenvolver sobre isso em sua pedagogia alegórica em Gálatas 4:24 e 25. Isso é importante porque isso agora vai refletir o acontecimento futuro de Ismael em relação ao povo de Isaac. Em Gálatas capítulo 4, versículo 24 e 25, Paulo diz: essas duas mulheres, Sara e Agar, são duas alianças, duas religiões.
Uma, na verdade, do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão, que é Agar, no Monte Sinai, na Arábia. Então, na época de Paulo, essa aliança representada por Agar era o judaísmo legalista. Mas hoje, essa religião representa o islamismo, a religião fundada por Maomé, que diz ser descendente direto de Ismael. Maomé criou seu próprio edital, colocando Ismael no lugar de Isaac. O Islã considera Ismael o filho da promessa. Foi na Arábia Saudita, onde alguns acreditam que se encontra o Monte Sinai, que Maomé escreveu o Alcorão e fundou a religião islã. Ismael criou um sistema educacional da opressão e da escravidão, que vai fazer oposição agora ao sistema educacional redentivo de Deus, na tentativa de anular a escola da fé. Então veja, irmão, como é sério a gente cometer um erro e pensar que isso vai ficar por isso mesmo. Não, aquele erro está durando até o dia de hoje. E no futuro, a religião da opressão vai se unir ao anticristo em sua guerra contra os descendentes de Isaac. E por fim, o conflito da serpente alcançará o seu clímax na guerra do Armagedon, quando Gog e Magog batalhar contra o Cordeiro. Mas diz as Escrituras, o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Glória a Deus! E como diz o nosso hino, depois da batalha Deus nos coroará. Se você concluir a escola da fé como chamado de Deus, eleito e fiéis, com certeza você estará naquele grande dia para ser diplomado diante de Deus, ser galardoado e ouvir a voz dele dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Amém? Amém, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.